Bom dia, queridos! Tudo bem? Começando o nosso tempo aí de adoração ao nosso Deus. Desculpa o atraso, problemas técnicos aqui, uma correria danada para fazer esse negócio funcionar. Mas estamos juntos para adorar o nosso Senhor Deus. Bom dia para todos. Bom tê-los aqui juntos para louvar e buscar o nosso Deus nessa manhã. Legal? Quero convidar todos a fecharem seus olhos. Abraça aí tua família, deixa a xícara no pires e o pãozinho no prato, mas vamos orar ao nosso Senhor neste momento, buscar a Ele e consagrar esse tempo ao nosso Senhor, tá bom? Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu grande amor por nossas vidas e que tem sido demonstrado grandemente nos nossos dias, Deus. Obrigado por isso, obrigado pela tua presença. E de uma maneira muito específica, queremos pedir pela tua graça que este tempo seja um tempo agradável ao teu santo nome e que ao mesmo tempo que o teu nome seja louvado, nossos corações sejam desafiados, impactados, consolados pela tua gloriosa presença em nós, Deus. Nós agradecemos muito por isso e pedimos perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Muito legal, muito bom. Começando mais um tempo aí, temos a arrecadação de cestas básicas que tem acontecido. As cestas já estão aí praticamente no fim mais uma vez, praticamente 50 famílias aí receberam o auxílio, mas a gente não quer parar por aí. Enquanto a pandemia dura, a gente sabe que as dificuldades são ainda maiores que o nosso povo enfrenta. Então, se você quiser fazer parte da contribuição com as cestas básicas, por favor, nos procure, mande mensagem pelo próprio Facebook ou então procure um dos irmãos da nossa igreja para te instruir como será feito isso, né? Nós estamos comprando as cestas básicas item por item, montando uma cesta bem legal, que contém itens de higiene, de limpeza e também produtos de comida, de alimentação mesmo, que atendam às necessidades, pelo menos grande parte delas, no mês da família. Então, se você deseja contribuir, nos procure para saber qual a melhor maneira. Você pode tanto entregar seus alimentos, alguns alimentos que você tenha, quanto você pode também doar o valor que você desejar. A gente está comprando as cestas e entregando. Só a gente não tira foto com as pessoas que a gente entrega a cesta, tá bom? A gente entende que isso não é o papel de divulgação, não é nosso nesse sentido. A gente está fazendo a obra do Senhor com cuidado, com carinho, né, com as pessoas que estão necessitando e o máximo que a gente faz é tirar foto das cestas que a gente compra e arruma lá na igreja. Então, se você faz parte da igreja, nas redes sociais, você vê isso de maneira bem legal, tá bom? Então, esse é um aviso importante. Se você deseja continuar contribuindo, por favor, nos procure. É necessária a contribuição, sim, porque são muitas cestas que nós temos adquirido nesses últimos tempos, tá bom? Toda quarta, sexta à noite e domingo à noite temos os cultos para as crianças. Então, de manhã nós não temos agora, mas todas as noites sim, nós temos os cultos para as crianças. Então, não perca a oportunidade de transmitir um culto para o seu filho, tá bom? Pequenos grupos online têm acontecido demais, né? São muito legais os pequenos grupos. Alguns são bem chutinhos mesmo, outros tem um pouquinho mais de gente e tem sido muito bom. Aí você pensa, puxa, que legal que está acontecendo, mas eu não quero fazer parte, não gosto, tenho vergonha de falar no coisa, não conheço ninguém, ou então, sei lá, não gosto de me abrir para as pessoas. Gente, você pode ter todos esses motivos possíveis, mas nenhum deles é suficiente para você não estar no pequeno grupo, tá bom? É importante que você esteja. Você e eu precisamos pensar muito mais no outro do que em nós neste momento. E o pequeno grupo é isso, é pensar no outro. Este momento de pandemia tem que nos levar a pensar naquele que está ao nosso lado, pensar naquele irmão da igreja. E o pequeno grupo é justamente para isso. Então, aproveite essa oportunidade para demonstrar o amor pelo seu irmão, ouvindo aquilo que o irmão que está ao teu lado quer compartilhar, precisa compartilhar, está precisando, e você pode fazer parte orando pela vida dele e estando perto, né? Gente, isso aqui é importante demais. Então, não perca essa oportunidade de fazer parte do pequeno grupo. Outra coisa importante, nossas sextas-feiras têm sido estudos diretamente ligados aos casamentos, tá bom? Então, casamentos em perigo é o tema. Então, lembrando os alicerces, os pilares, os princípios de Deus para os tempos de crise. E isso tem sido muito legal.
se você é casado ou não, conhece algum casado em crise, pessoas que estão pensando em casar, todos os princípios estão sendo lançados aí nessa série de sexta-feira. Então, legal, aproveita isso aí, tá bom? Redes sociais, não deixe de participar de nenhuma delas. Todas elas têm alguma coisinha diferente e todas elas têm informações de tudo que acontece na igreja. Então, o aplicativo da igreja, se você não tem ainda, baixa. É importante você ter o aplicativo da igreja, tá? Ele tem muitas coisas legais ali. Você pode usar de várias maneiras. Facebook, você já sabe. YouTube com cultos online que são disponibilizados ali. Louvores indicados, estudos para as crianças, estudos para os jovens, devocionais que estão sendo preparadas, e fora que tem estudos também de seminários e também de outros pastores que são muito bons, pregações muito boas, que a gente indica para você ouvir, para sua edificação na palavra de Deus. Legal? Maio é um mês que tem muitos aniversariantes. A gente tem feito semanalmente os aniversariantes, tá bom? Então, cada semana a gente coloca os aniversariantes da semana. Essa semana, Samuelzinho, filho do Rafa e da Vânia, 2 aninhos completados aí, graças a Deus, um privilégio a gente tem de ver este menino crescendo nos caminhos do Senhor e essa família na presença dele, né? Muito legal. E temos também, ontem foi aniversário do irmão Almerino, né? Irmão Almerino, gente, não tem internet. Então, se você quer dar parabéns para ele, o culto online não funciona. Então, você vai ter que ligar para ele, tá bom? Para dar os parabéns. Um irmão muito querido nosso, não deixe de parabenizá-lo nesse sentido. Né? Às vezes a gente não liga porque está aqui no culto, está falando, está dando parabéns, manda mensagem via WhatsApp, mas para ele tem que ser de fato ligação, porque não tem internet. Certo? Esses são alguns avisos muito importantes e nós temos tido o privilégio de sempre lembrar que Deus tem suprido nossa igreja de todas as maneiras, inclusive financeiramente, através dos dízimos e ofertas. A igreja, ela é de fato mantida pela contribuição generosa de cada irmão, de cada filho de Deus que entende esse princípio e o aplica em sua vida. Se você está nos visitando nessa manhã e não entende esse momento, acha que isso não faz parte da igreja, seja qual for o seu pensamento, está afastado da igreja, esse momento que nós estamos falando de dízimo e ofertas, ele não é direcionado para você, fique tranquilo. É um momento especial para os membros da nossa igreja e para aqueles que já têm Jesus no coração, que já entregaram sua vida a Ele, entendem esse princípio e desejam então contribuir ao Senhor. Dízimos e ofertas, então, eles são o sustento do ministério da igreja em si. Não é para enriquecimento dos líderes, não é para enriquecimento do pastor, é para que a obra de Deus continue através da comunidade que aqui se reúne no Jardim Itamaraty. Então é um privilégio que nós temos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nos ensina que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós não damos dízimo para receber em troca, nós não damos por obrigação, nem com tristeza, puxa, eu estou tendo que dar meu dízimo. Não, nós fazemos isso com alegria no coração, porque entendemos que é um privilégio devolver uma parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado para a própria manutenção da obra dele através da comunidade. Então isso é o momento de dízimos e ofertas, não se sinta constrangido a fazer, caso você não seja da igreja ou você ainda não tenha tomado uma decisão de Cristo ou esteja até afastado, não se sinta constrangido, esse é um momento nosso, então simplesmente louve ao Senhor porque a igreja tem feito a obra do Senhor para a glória dele. Legal? E alguns motivos de oração, ao mesmo tempo que nós oramos pelo sustento da igreja, oramos pelas atividades da igreja, nós também temos esses motivos aí colocados que são muito importantes para a gente lembrar. Nós temos orado semanalmente por todos esses motivos. Eu convido você a, de repente, colocar no seu momento de oração diário, né, orar por esses motivos que a gente está falando aqui. É importante que você e eu nos lembremos que a oração ela faz parte da vida do crente. Uma vez perguntaram a Tozer, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E Tozer falou, o que você acha mais importante para um passarinho, a asa direita ou a asa esquerda? Assim é a vida do crente com a Bíblia e com a oração. Então, nós nos colocamos em oração por esses motivos todos. Temos família que está passando pelo luto. Ore pela família da Michelle, do Saulo, da Stephanie, né? Ore pela vida deles, pelo consolo da família. É muito
triste esse momento de perder uma pessoa tão próxima, né? Ore pela família aí da Conceição, né? Da Marli, a cunhada da Marli, que seja também consolada pelo Senhor, pelo Santo Espírito, e também a família da Guiomar, né? Uma pessoa muito querida de alguns irmãos da igreja, que também foi levada essa semana para a presença de Deus. Então, temos aí esses motivos de oração. Ore também pela saúde do Sérgio Rocha, ele está internado, né? Que Deus sustente a saúde dele. É muito importante que você e eu estejamos orando e sustentando essas famílias que estão aí passando por essas lutas, tá bom? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, antes da gente louvar, cantando um hino ao nosso Senhor. Feche teus olhos, abre o teu coração e vamos buscar o nosso Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez, a gente ora agradecidos e te pede em especial por esses motivos de oração que aqui são colocados, nosso país, nossa igreja, o coronavírus, que seja criada uma vacina para acabar com essa doença o mais rápido possível, as mazelas do nosso povo, mas de uma maneira encarecida também queremos pedir por familiares da nossa igreja que estão passando por momentos difíceis. Ali o Sérgio, pai, com a sua saúde bem debilitada, internado, nós pedimos para que o Senhor o sustente. Tantos milagres já aconteceram nessa família, nós pedimos para que esse seja mais um, que ele seja curado e que testemunhemos da tua poderosa mão agindo na vida dessa família. Cuida do coração da Beth, dos filhos, Deus, dos netos que devem estar sentindo muita preocupação, muito medo neste momento, que o Senhor cuide deles e ajude-os a descansar em Ti. Também colocamos diante do Senhor as pessoas que estão doentes, que estão colocadas aí nesses motivos de oração. Cuida da saúde de cada um deles, restaure-os. A cirurgia da irmã Meire que vai acontecer, uma cirurgia longa de 5 horas, mas que, Pai, pela Tua graça, a gente confia que vai caminhar bem. Nós pedimos também pelas famílias enlutadas. Sustenta, mais uma vez te pedimos, a vida da Michele, da Stephanie, do Saulo, pela perda aí da vovó, da mamãe da Michele. Sustenta a vida deles, Deus, consola esses corações na Tua presença. E assim também pelas outras pessoas que tiveram seus entes perdidos, levados nesta semana, a cunhada da Marli. Senhor, sustenta cada família, Deus, nós te pedimos por isso. E que esses aniversariantes que celebraram a vida essa semana, eles possam, pela Tua graça, celebrar a vida na Tua presença até o dia que o Senhor nos levar. Esse é o nosso pedido que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus? Quero convidá-lo a cantar Que Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, o Santo Monte.
Muito bom, gostoso, né, cantar, louvar o nosso Senhor junto com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com a equipe de louvor de nossa igreja. Isso é muito legal, muito gostoso, um privilégio que Deus tem dado a nós nesse período de quarentena, né? Mesmo distantes, ainda assim, cantando, louvando ao Senhor e com o hino que eu já falei até na sexta, né? A gente usou esse cântico na sexta, um cântico que não tem prazo de validade, né? É um hino antigo que fala muito ao nosso coração ainda hoje, com letras profundas demais. Isso é muito legal que a gente tem. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia aí em Atos, capítulo 1, versículo 11. Abre sua Bíblia aí, Atos, capítulo 1, versículo 11. Importante a gente dar uma olhadinha nesse texto hoje. Problemas técnicos aqui, então a gente não vai ter o slide também, né? Mas abre aí tua Bíblia, Atos, capítulo 1, versículo 11. Mexeu aí na tua Bíblia? Atos é lá no Novo Testamento. Então é importante você pegar aí sua Bíblia e dar uma olhadinha rapidinho para a gente ler e refletir um pouquinho no que Deus tem para falar conosco nessa manhã. E a igreja, ela não para. Tem muita gente aí que questiona, né? Poxa, as igrejas estão fechadas, a igreja está sendo prejudicada nessa quarentena e o que a igreja vai fazer? Uma das respostas que a gente tem é que a igreja, por mais que ela esteja fechada nos seus templos e não pode se reunir ali as pessoas presencialmente, a igreja ela continua em movimento, ela continua caminhando, a igreja não para de maneira nenhuma. E um texto que nos chama muito a atenção para isso é que, apesar das adversidades todas, a igreja ela não parou em nenhum momento, inclusive quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, passou, a gente até estudou, né, no caminho ali de Emaús, quando Jesus morreu, alguns discípulos estavam caminhando ali a caminho de Emaús, e ali naquele caminho eles estavam tristes e tal, e Jesus aparece ao lado deles, sim, eles reconheceram obviamente, e Jesus então começa a falar com eles. E à medida que Jesus falava com eles, o coração deles se esquentava, parecia que estava ardendo, e então eles, ao reconhecerem Jesus, saem e correm anunciando para os discípulos que Jesus havia aparecido, e então eles não param desde então de testemunhar da graça de Deus. Agora é interessante, um texto muito legal, esse de Atos 1:11, mostra para a gente esses momentos que a igreja ela fica admirada, ou parece que não entendendo muito bem o que está acontecendo, e às vezes isso pode estar acontecendo aqui na nossa quarentena. Atos 1:11, lê comigo ali, diz o seguinte: e disseram, homens de Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Olha que texto legal, né? Olha o que está acontecendo aqui. Esse texto ele é logo depois ali, Jesus aparece aos discípulos, fala que todos eles têm aí a autoridade para proclamar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Tem aquela conversa com os discípulos e então Jesus ele é levado aos céus, ele sobe aos céus e deixa os discípulos de vez agora, né? E é interessante que à medida que Jesus vai subindo, é fácil você e eu imaginarmos essa cena, né? Os discípulos eles vão olhando, admirados, e vão olhando para cima, Jesus subindo, subindo, até o momento que Jesus ele some no meio das nuvens, e eles continuam olhando, admirados por aquilo que está acontecendo. E dois homens, então, o texto vai nos dizer ali no versículo 10, vestidos de branco, anjos do Senhor, aparecem e falam, por que vocês estão olhando para cima? Né? Já deu para admirar o suficiente, por que vocês estão aí parados? É interessante essa passagem, ela me chama muito a atenção, e eu gostaria muito de pensar nesse texto com vocês. Esses homens, eles ficam parados ali, admirando a situação. E por mais que a situação ela seja maravilhosa demais, a ponto de ficarem parados olhando, o tempo parado não é um tempo aproveitável, né? E eles então são convidados de uma maneira bem direta pelos anjos a continuarem a fazer a sua ação. Agora, o que eles deveriam fazer? Qual era a ação desses discípulos? O que eles tinham que fazer neste momento em que Jesus sobe aos céus, eles veem a Jesus subindo aos céus? Qual é a missão deles? Afinal, Jesus ele já não está mais com eles fisicamente. Jesus agora ele deixou os discípulos teoricamente sozinhos, na prática ali de não estar
fisicamente um com o outro. Qual é a ação, então, dos discípulos? O que eles devem fazer? E essa é uma pergunta que muitas vezes vem para a gente nesse momento de quarentena. O que a igreja deve fazer? Certo homem disse que é muito fácil a gente perder o foco na igreja quando a gente começa a pensar em todas as necessidades que existem ao nosso lado. Só que a gente não pode desviar o nosso olhar do nosso único chamado, que é, de fato, o de proclamar o Evangelho de Jesus e de falar de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e que, de fato, traz esperança às pessoas. Muitas vezes nós perdemos nosso foco ao olhar para tantas áreas de atuação, tantas necessidades que existem ao nosso lado, e então nós queremos colocar toda a força da igreja nessas ações específicas. Só que essas ações, elas não são a essência da igreja e nem são a missão da igreja. A missão da igreja é, de fato, a proclamação do Evangelho. Podemos fazer isso através de atitudes? Podemos, mas nunca deixando de proclamar o Evangelho em claro, alto e bom som. Isso é o que nós vemos, por exemplo, quando você volta um pouquinho no versículo 8 desse trecho. O chamado para os discípulos não ficarem parados olhando para o céu é um chamado em continuidade desse versículo 8. Então abre ali Atos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: vocês receberão do poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. O grande comissionamento de Jesus aí é, de fato, olha, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus e serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é aquela que, de fato, depõe, que proclama de algo que ela viu, de alguém que ela conheceu, de uma ação que ela testificou. E isso aqui é importante para a gente. O que os discípulos estão sendo chamados a fazer é testemunhar, é falar, é proclamar daquilo que eles viveram com Cristo, da morte de Cristo e também da ressurreição de Cristo que eles acabaram de visualizar, eles acabaram de contemplar. Essa é a missão da igreja. Quando a gente olha, por exemplo, para outros textos que nós já compartilhamos tantas vezes, mas Efésios é um deles, capítulo 3, versículo 10, a missão da igreja é tornar conhecida a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, diante de poderes e potestades, diante de tudo aquilo que nos cerca. De fato, mostrar quem é o nosso Senhor, a sabedoria de Deus que trouxe salvação àquele que estava perdido. A missão da igreja é essa, por isso a igreja não para. Por isso que a igreja não tem barreiras. Por isso que a igreja ela continua vivenciando o Evangelho, apesar das portas fechadas. Porque o Evangelho ele não pode ficar preso dentro de tempo. Foi assim no começo da igreja ali em Atos. Olha só, por exemplo, eu quero ler alguns textos com vocês em Atos, porque Atos é essa grande ação de Deus, de uma maneira de Deus através dos discípulos, né? De uma maneira muito intensa. Então, se você for olhar rapidamente aí, logo em seguida, ao momento que eles falam, que os anjos falam para os discípulos, olha, o que vocês estão olhando aí parado para cima? Para de olhar para cima e vai, né? E Jesus vai voltar da mesma maneira que vocês viram subir. Então os discípulos eles se reúnem, já começam a se organizar ali como discípulos. Havia o traidor, então eles escolhem outro discípulo para caminhar com eles, que também tinha testificado toda a vida de Jesus. E então eles vão e caminham. No capítulo 2, logo em seguida, desce então o Espírito Santo sobre eles e eles começam a proclamar o Evangelho de Jesus. O que acontece quando desce o Espírito Santo sobre a igreja ou sobre os discípulos? Eles começam a falar de Jesus. Quando o Espírito Santo preenche o coração de uma pessoa, quando o Espírito Santo preenche o coração dos seus filhos, o que os filhos fazem é testemunhar dessa graça. Muita gente pensa, né, poxa, o que uma pessoa cheia de Espírito faz? Ela vai lá e ela canta no louvor, ela vai lá e ela faz uma boa ação do seu lado, ela vai lá... Não! O que acontece quando alguém é preenchido pelo Espírito Santo é que ele proclama o Evangelho. E isso é o que acontece com os discípulos. Quando desce o Espírito Santo ali em Atos, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito os habilitava. E o interessante aqui é que todos, versículo 6, ouviam no seu próprio idioma. Então não era uma língua estranha, era uma língua que cada um ali que estava em Jerusalém, de todas as partes do mundo, conseguia entender no seu próprio idioma. Essa é a ênfase do dom das línguas nesse momento. E é interessante que Pedro, versículo 14 em diante, ele não está falando simplesmente do preenchimento ali do Espírito Santo, do dom de línguas que aconteceu. Não, ele está falando do que é a história de Jesus. Ele começa do Antigo Testamento, falando que era o Messias prometido, então ele aponta para esse Jesus que fez maravilhas no meio deles, e ele fala, inclusive, que esse Jesus foi morto pelos próprios fariseus. E esse preenchimento do Espírito, essa proclamação do Evangelho, se você for olhar ali no versículo 37 do capítulo 2, vai fazer o seguinte com as pessoas que estão ouvindo. Versículo 37. As palavras partiram o coração daqueles que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? O Evangelho proclamado pelos discípulos é o Evangelho que mexe com o coração das pessoas, mostrando que a gente aqui está perdido, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem como solucionar os nossos próprios problemas nesse sentido. Então, quando eles se veem nessa situação, de fato perdidos, eles então questionam aos discípulos o que devemos fazer então. É então o momento em que, versículo 40, Pedro responde a eles. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Por que a igreja não para? Porque a igreja é esse único corpo de Cristo que existe aqui na Terra, é essa única instituição de Deus aqui na Terra, e eu não estou falando de instituição templo, empresa, CNPJ, nada disso. Estou falando do corpo, da reunião dos santos. É o único que brilha a luz de Deus aqui na Terra. Não existe outro corpo, outro jeito de Deus brilhar a luz dele aqui na Terra, senão usando a igreja. Gente, isso aqui, mas o que é isso que o pastor está falando? Não, é que Deus escolheu isso. Deus ele escolheu brilhar a tua luz e fazer a sua graça conhecida através da igreja, através dos salvos. Para alguns isso pode parecer maluquice, mas um texto que nos mostra isso, que eu gosto de falar e sempre repito aqui, é esse texto de Efésios, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler aqui com vocês, Efésios, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que legal isso aqui. Então, por isso que a gente vai falando, né, e precisa ressaltar isso em nossos corações. A igreja não para. E como que a igreja não para? Ela não para a partir do momento em que ela continua a proclamar o Evangelho. Qualquer outra coisa que distraia nossa atenção e tire de nós o foco da proclamação do Cristo que morreu e ressuscitou, faz com que a igreja permaneça parada. E nós precisamos ser balançados nesse sentido. Por que estão parados? Por que estão se importando com tantas coisas e deixando de lado a proclamação do Evangelho? Por que estão lutando por tantos motivos e deixando de lado a proclamação clara do bom som das boas novas? Isso é muito importante para a gente. Quando a gente olha para Atos, capítulo 4, por exemplo, versículo 32, diz o seguinte: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham uns com os outros.
a vida de solidariedade, de amor, de comunhão plena entre os irmãos. Capítulo 6, um pouco mais à frente, olha só que interessante esse texto, quando ali é escolhido os diáconos, né, na igreja. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Qual serviço? De doar ali, de dividir os alimentos entre as viúvas e os necessitados. Então, versículo 4, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Olha só que interessante, versículo 2 vai dizer: nós, os apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Ele coloca uma priorização nas ações da igreja e nas ações daqueles que estão à frente na linha de batalha da proclamação do Evangelho. Então, o que ele está fazendo aí é justamente direcionando a ação da igreja. A igreja não para. A partir de que momento ela não para? A partir do momento em que ela continua falando e ensinando as verdades da palavra. A gente vê isso é muito legal. Nada pode parar a igreja, até mesmo quando os discípulos eles são presos. Capítulo 12, por exemplo, que é quando ali Pedro é preso, os discípulos são presos, você vê que nada para o evangelho. E o que acontece? Enquanto eles estão presos, a igreja está orando. E enquanto a igreja está orando, Deus está fazendo um milagre e libertando Pedro ali da prisão, para então o evangelho continuar sendo proclamado e o evangelho continuar sendo testemunhado pelas pessoas, como este evangelho que faz milagres. Isso aqui é muito legal em todos os textos que nós estamos lendo. Agora, por que a gente está refletindo nisso aqui? Porque a gente precisa entender qual deve ser a ação da igreja neste momento. A ação da igreja ela deve ser pautada pela pregação do evangelho, pela pessoa de Jesus. E o que acontece muitas vezes é que nós vamos nos distraindo com muitas coisas. E coisas boas até, mas que não podem substituir a principal ação do Evangelho. A ação do Evangelho é a de testemunhar da graça de Deus a todas as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Agora, não, mas pastor, nós estamos fazendo isso, nós estamos doando cestas básicas, nós estamos lutando pela justiça social, nós estamos lutando contra um governo corrupto. Tudo bem, gente, todas essas são boas ações. Mas o que de fato é a ação primária da igreja? É proclamar o evangelho. Eu volto a repetir isso. Não, pastor, mas você acha que proclamar o evangelho é só falar de Jesus? Sim. Sim. Nada que a igreja faça de boa ação substitui a pregação. Nada. Nada. E a gente tem uma maneira muito clara de entender isso. Atos capítulo 1, versículo 8 mostra pra gente o seguinte: vocês receberão poder de Deus para serem minhas testemunhas. Testemunhas de Cristo. Testemunhas do que Cristo fez. Testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Não, mas a gente está fazendo isso através das nossas boas ações. Legal, mas as boas ações não devem substituir a proclamação. Pastor, você está sendo radical demais. Não. Mateus capítulo 28. Lembra desse texto? Versículos 18 até o versículo 20. O que diz lá? Toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto, ide e fazei discípulos. Isso aqui é importante. O ser testemunha de Jesus não é simplesmente fazer uma boa ação, citar um versículo e ir embora. Fazer uma boa ação ou cumprir o chamado da igreja é proclamar o evangelho e ensinar as verdades da palavra para aqueles que estão ao nosso lado. É de fato discipular. Se você ainda não ouviu essa palavra, a gente vai falar bastante dela nos nossos próximos cultos. Mas o discipulado é justamente você ensinar alguém a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Essa definição
de discipulado, ela é muito básica, ela se encontra ali em Mateus, capítulo 28. Se você abrir sua Bíblia ali, olha só, está escrito no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O que nós estamos fazendo parados? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer quando a gente estiver se distraindo daquilo que é de fato fundamental. Quando nós não estivermos discipulando ninguém, quando nós não estivermos ensinando ninguém sobre as verdades de Jesus, sobre a palavra de Cristo, sobre o que ele fez, o que ele ensinou, a sua morte e ressurreição. Se nós não estivermos ensinando, nós estamos parados. Nós estamos distraídos e nós não estamos avançando com a missão que Deus nos deu para cumprir. Por isso, essa pergunta, para mim, ela faz muito sentido para nós hoje em quarentena. Por que vocês estão parados aí olhando para o céu? Por que nós estamos parados olhando e vendo séries da Netflix? Por que nós estamos parados ao invés de ensinar pessoas, ao invés de discipular pessoas, ao invés de proclamar o Evangelho, nós estamos simplesmente importando-nos com o nosso prazer, com o nosso descanso ou com o nosso sustento? Nós desviamos os nossos olhares e isso faz com que a gente fique parado na missão. Por isso, uma pergunta que eu tenho para você hoje é: você está discipulando alguém? Você está ensinando alguém sobre o Evangelho? Você está de fato ensinando aquilo que Jesus nos deixou registrado em sua palavra, para que essas pessoas se aproximem dele, o conheçam profundamente e possam fazer isso com outros? Se não estiver fazendo isso, nós estamos parados. E a igreja não para. Você e eu fomos chamados para fazer discípulos. Você e eu fomos chamados para testemunhar de Jesus. E não existe esse negócio, mas a igreja está fazendo a parte dela, o pastor está fazendo isso, os diáconos e os líderes estão fazendo isso, tem gente que já está fazendo isso. Não. Todos os crentes em Cristo Jesus, todos os discípulos de Jesus, precisam se empenhar no cumprimento dessa missão de fazer novos discípulos. Você pode muito bem compartilhar o link do culto, você pode muito bem compartilhar o devocional que está sendo preparado pela igreja, mas não pare por aí. Faça uma videochamada, converse sobre o que Jesus falou contigo e converse com aquele que está do teu lado sobre como ele pode conhecer mais a Jesus e andar na presença dele e entender os ensinamentos dele. Isso é a missão que nós fomos chamados. Isso é tornar a multiforme graça de sabedoria de Deus conhecida diante de todos. É fazer com que esse evangelho seja expandido e conhecido a todos. E às vezes a gente fica maravilhado com a graça de Deus em nossas vidas. Fica maravilhado com o que Ele tem feito em nós, através de nós, em nossa igreja. Mas a gente não pode deixar isso parar aqui. Nós precisamos seguir adiante com tudo isso. E precisamos testemunhar de tudo isso. Alguns desafios muito claros para mim e para você. Primeiro, mande uma mensagem. Conversando com a pessoa, mostrando o amor de Jesus na sua vida. Você já pensou em fazer isso? Eu não sei como evangelizar. Eu não sei como discipular uma pessoa. Que tal você começar mandando uma mensagem para alguém que você conhece? Falando, cara, o que Jesus fez por mim nesse ano foi muito legal. Ele tem cuidado muito de mim através disso. Compartilhe alguma área da tua vida. E através disso, puxe um assunto que faça com que essa pessoa ela não olhe mais para você, não olhe mais para as coisas que estão no seu lado, mas que ele consiga olhar e falar, peraí, ele está falando que Deus fez isso na vida dele. E isso não precisa ser só as coisas boas que aconteceram, isso pode ser as coisas difíceis também. E você então testemunhando, você vai ter o privilégio de repente,
formar um discípulo de Cristo. E assim a igreja não para. Já pensou em usar sua rede social para, de repente, compartilhar o Evangelho? Compartilhar um versículo? À medida que os amigos do trabalho mandam mensagens terríveis, né? E é só piadinha, e é só crítica, ou é só, sei lá, cenas impróprias, um versículo ali no meio para trazer luz no meio das trevas. A gente tem que continuar agindo. A igreja não pode parar. E ela só vai parar quando ela deixar de fazer discípulos. Quando ela deixar de proclamar do amor de Jesus. Por isso, o templo fechado não para a igreja. E por isso, inclusive, nós criamos o meio do pequeno grupo para que a gente possa continuar agindo intencionalmente na vida do irmão, porque você não faz discípulos só com pessoas que não conhecem Jesus. Você não fala de Jesus só para quem não conhece. Você também fala para quem conhece. E você auxilia o irmão em Cristo a estar mais próximo de Jesus. Por isso existem os pequenos grupos. Por isso que os pequenos grupos são uma ferramenta de evangelismo, porque você pode trazer pessoas que não conhecem Jesus para este pequeno grupo virtual e talvez ele se aproxime e ele conheça a Jesus através disso. Métodos e meios nós temos como igreja preparando o máximo possível. Mas você, como irmão em Cristo, tem uma grande missão, que é falar de Jesus àqueles que estão ao seu lado. Já pensou em como você vai fazer isso? Uma última coisa que eu quero falar sobre esse texto, que se encontra no versículo 11, é o seguinte: esse Jesus, os anjos falando, esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Nós temos uma esperança muito real, que Jesus, ele voltará. Ele subiu e ele voltará para nos buscar. Isso é tão claro. E como dizia Billy Graham, isso é tão claro como o sol do meio-dia. Nós temos uma esperança que não falha. E é com base nessa esperança que nós cumprimos a nossa missão. Por isso, que tal você e eu hoje nos lembrarmos que nós não podemos estar parados, mas que devemos seguir com o chamado e com a missão que nos foi dada, de proclamar o Evangelho e fazer discípulos, sendo testemunhas de Jesus, aqui, ali e além, né? E nós podemos fazer isso através da internet. E você e eu podemos fazer isso com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os afastados, com os que não conhecem Jesus. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. Que tal a gente começar a pensar mais nisso hoje? E fazer com que de fato a igreja não pare para aquilo que nós fomos chamados a fazer. Amém? Querido, essa é a nossa reflexão dessa manhã. Você e eu temos um grande desafio. Peça a Deus sabedoria e Ele dá livremente a todo aquele que precisa, para que nós sejamos testemunhas de Jesus, aonde nós estivermos e com as ferramentas que nós tivermos. Se a ferramenta que nós temos hoje é a tecnologia, e só um parênteses aqui, eu acho que nunca o Evangelho foi tão pregado a tanta gente como agora. Já parou para imaginar? Todas as igrejas estão fazendo pregações e cultos e louvores a Deus através da internet. Praticamente a maioria dos povos possui internet. Já parou a pensar como a igreja está proclamando o Evangelho neste momento? Como o Evangelho está sendo difundido? Existem lugares que o Evangelho não chega através da internet. E nós cremos que pela graça de Deus, Deus levanta obreiros e missionários para chegar até lá. E às vezes essa pessoa está perto da gente, a gente pode, de alguma maneira, e de repente até entregando cesta básica, e de repente até indo a casa orar, fazer essa missão e cumprir essa missão de proclamar o Evangelho de Jesus. Por isso, se você entrega a cesta básica, você que é da nossa igreja ou não é da nossa igreja, se você entrega a cesta básica, não simplesmente entregue a cesta, entregue também a vida e fale de Jesus e crie ali uma oportunidade de fazer um discípulo de Cristo para a glória e honra do nosso Senhor. E porque Ele vive, nós cremos no amanhã. E porque Ele vive, nós podemos continuar a nossa missão até que Ele volte. Com isso, eu quero convidá-lo a louvar o nosso Senhor com um cântico, com um hino, na verdade, bem antigo e mais uma vez lindo,
porque Ele vive, nós podemos continuar cumprindo a missão até que Ele volte. Amém? Vamos louvar o nosso Deus? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Sem me tentar, terei vitória. terei a glória, o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós temos um Deus que está vivo, um Cristo que está vivo e nos deixou uma missão. E uma missão que nós não cumprimos sozinhos. Mateus 28:20 diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele mandou uma ordem e nos ajuda a cumprir essa ordem. Por isso não tenha medo de fazer discípulos, de proclamar o Evangelho de Jesus, de cumprir com a missão que Ele nos deu, porque Ele mesmo nos capacita para isso. Pense então e ore ao Senhor e fale: Deus, me ajude a não estar parado olhando para cima. Não deixe eu ficar parado perdendo meu tempo nas redes sociais, no Instagram, no Netflix ou qualquer coisa parecida, se eu não estiver fazendo discípulos nesse mundo que o Senhor nos permitiu viver. Coloque-se diante do Senhor e peça que Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te ajudar com certeza a cumprir essa missão. Estamos juntos como igreja, a igreja não para e nós não podemos ficar parados olhando para cima, que continuemos cumprindo a missão que Ele nos deu. Vamos orar? Pai, muito obrigado, mais uma vez agradecemos por tudo, agradecemos pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz e nós cremos piamente que o que o Senhor nos ensina nela é o que nós devemos viver. Por isso nos colocamos diante de Ti, pedindo o Teu auxílio. Nos ajude a brilhar a Tua luz. Nos ajude a, como igreja, Deus, cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem aqui, fazendo discípulos, trazendo de fato às pessoas o Teu grande evangelho, a grande obra que o Senhor tem para fazer e já fez em nossas vidas e também na vida deles. Nós Te pedimos, Pai, nos ajude a fazer discípulos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe.
Uma boa noite a todos. Bom almoço a todos e até a noite, se assim Deus permitir. Um grande abraço, beijo, fiquem com Deus.